Hoje vamos responder as perguntas que chegaram nas nossas mídias sociais, focando em exames de detecção precoce e câncer de mama. Fizemos um compilado dessas perguntas e, através de uma apresentação, eu, João Nunes, médico oncologista focado em câncer de mama, vou tentar dividir com vocês algumas informações que eu acho interessantes para a vida de cada paciente, de cada parente, de cada mulher que se preocupa com a própria saúde. Uma das perguntas que sempre surge nas nossas mídias sociais é como diminuir o risco de ter câncer de mama. São informações simples, informações que só dependem da própria paciente e que a gente chama de prevenção primária. O que é prevenção primária? A prevenção que a paciente pode fazer a partir dela mesma, sem a necessidade de intervenção de profissional de saúde. Quais são essas? Peso adequado, atividade física e dieta. Peso adequado, é sempre importante a gente manter o peso dentro do MSE adequado para o nosso peso e altura. Atividade física, interessante fazer atividades aeróbicas, pelo menos 40 minutos, no mínimo 3 vezes por semana. Dieta adequada, diminuir a ingesta de gordura de origem animal, de carboidratos simples e de álcool. São alguns hábitos saudáveis. Essas atividades, esse tipo de hábito saudável, quando em conjunto, diminui o risco relativo de se desenvolver câncer de mama, variando na literatura de 15% a 30%, ou seja, é um ganho interessante nesse tipo de situação. Paciente com câncer de mama, qual a diferença entre prevenção e diagnóstico precoce? O câncer de mama, gente, ele não tem prevenção. Tirando a prevenção primária, que a gente comentou anteriormente, sobre hábitos de vida saudáveis, quem for ter câncer de mama vai ter de qualquer maneira. Então, o mais importante é focar no diagnóstico precoce, ou seja, temos que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, pois quanto mais precoce, melhor a chance de cura, com menor sequela, tanto do ponto de vista funcional, como do ponto de vista psicológico. Qual o papel do autoexame na detecção precoce de mama? O principal é a consciência mamária, como eu sempre falo. Mulheres que fazem autoexame são mais preocupadas com a própria saúde. Se elas são mais preocupadas com a própria saúde, elas vão fazer os exames complementares também de forma adequada. Mas qual o objetivo do autoexame? Identificar alterações novas, não é fazer um diagnóstico refinado na palpação. Se eu palpo minha mama um dia, um nódulo não existia ali, e no mês seguinte notei um nódulo novo, isso precisa ser valorizado. O objetivo também, como falado, é identificar nódulos e como que deve ser feito durante o banho, com as mamas, com sabão, isso é muito importante, que isso permite um deslizamento adequado dos dedos, e com a ponta dos dedos, a partir do mamilo, você faz movimentos circulares. O ideal é fazer isso após o primeiro dia da menstruação, pois nesse período é o período que a mama está menos suscetível às alterações hormonais do ciclo menstrual da mulher. E lembrar de palpar a axila. Paciente que fala, mas eu não menstruo mais, doutor, como que eu vou lembrar o dia de fazer? Marca um dia do mês e sempre faça o exame naquele dia. Por exemplo, última quarta-feira do mês. E como eu sempre comento, apesar do autoexame não permitir uma detecção tão precoce como a gente deseja, é melhor fazer o diagnóstico de uma lesão pequena, como que a gente chama de T1, do que uma lesão muito grande, que já invade parede torácica. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado em termos de desfecho do tratamento. Mas como fazer o diagnóstico verdadeiramente precoce? Ou seja, mesmo antes de ter qualquer nódulo palpável. O grande exame é a mamografia. Quem deve fazer? Paciente com maior ou igual a 40 anos de idade. De quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Existe uma série de questionamentos, uma série de perguntas na literatura, mas isso é o resumo adequado. Ou seja, paciente, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, deve fazer uma mamografia. E qual é o objetivo da mamografia? O que a gente está procurando na mamografia? Gente, a gente não está procurando o nódulo. Quando a gente tem um nódulo palpável no autoexame, geralmente a gente tem uma quantidade muito grande já de células tumorais. A mamografia permite que a gente faça o diagnóstico de microcalcificações.
como o próprio nome diz, são alterações microscópicas, que quando agrupadas, quando todas juntas em determinado ponto, esse tipo de microclassificação, isso pode ser relacionado ao câncer de mama, e é fundamental que isso seja biopsiado, ou seja, estamos falando de coisas microscópicas ainda sem palpação. Isso é um grande, isso é um dado muito importante. Outra pergunta muito frequente nas nossas redes sociais: ah, doutor, mas mamografia incomoda, eu prefiro fazer ultrassom, porque o ultrassom substitui a mamografia. Isso não é verdade. O exame de ecografia não substitui a mamografia. Então, qual é o papel da ecografia? Quando o paciente tem um nódulo na mama, é importante fazer a ecografia para definir se esse nódulo é um nódulo verdadeiro ou se é um cisto mamário, ou seja, um nódulo com líquido dentro. A ecografia serve para outras situações, mas a ecografia não substitui em definitivo a mamografia como exame precoce. Lembrando que as microcalcificações, que é o que nós estamos procurando com a mamografia, elas não aparecem, na maioria esmagadora das vezes, na ecografia. Doutor, mas eu fiz mamografia no passado e meu exame estava tudo normal. Este ano eu fiz e precisei fazer uma biópsia que deu câncer. Se fiz a mamografia, por que eu tive câncer? Mais uma vez, câncer de mama não tem prevenção que não seja a prevenção primária, ou seja, controle de peso, atividade física e dieta adequada. Essas três estratégias diminuem o risco de ter câncer de mama em torno de 15 a 30%. Fazer a mamografia, gente, não tira o risco de ter câncer de mama. A mamografia tem um objetivo muito claro: fazer o diagnóstico precoce. Lembrando que a mamografia também não é um método infalível, mas é o melhor que nós temos. A mamografia faz o diagnóstico precoce em 70% das pacientes sem nenhum sintoma, ou seja, aquela paciente que anualmente vai ao médico e faz a mamografia sem sentir absolutamente nada na mama. 30% das pacientes vão fazer a mamografia pode ter um laudo de normalidade, mas no futuro ela pode ter um câncer de mama, ou seja, não é um método infalível, mas é um método que resolve 70% das situações, é um método muito importante. Doutor, minha mamografia deu uma classificação BIRADS 3 e meu médico pediu para eu repetir o exame com 6 meses. Por quê? Que classificação é essa de BIRADS? O BIRADS é uma padronização do Colégio Americano de Radiologia. Antigamente, antes do BIRADS, o médico descrevia os achados. E essa descrição, às vezes, chegava no ponto que você não sabia que conduta tomar com a descrição. O Colégio Americano de Radiologia definiu a padronização, que, a partir desta padronização, você pode tomar uma conduta, você define uma estratégia. O BIRAD 0 é o exame inconclusivo. O que isso quer dizer? Você tem que fazer mais alguma coisa para fazer o diagnóstico de um achado da mamografia. O BIRADS 1 é o exame 100% normal. O BIRADS 2 são exames que têm achados, porém sem não ter nenhum risco associado relacionado ao câncer. Por exemplo, uma paciente que colocou uma prótese de mama. A gente não nasceu com a prótese de mama. Se essa paciente fizer uma mamografia, o radiologista não pode colocar que o exame é normal. Ele coloca que é um BIRADS 2, que existe um achado, que ele não é normal, mas que ele não tem nenhum risco associado ao desenvolvimento de câncer. O ABRADS 3 é um tipo de avaliação que o radiologista dá a seguinte sugestão: faça uma vigilância aumentada desse tipo de achado, ou seja, diminua o intervalo de segmento de 1 ano para de 6 em 6 meses, porque existe algo que se alterou entre o exame e outro, ou existe alguma observação que merece uma vigilância um pouco mais de perto. Quando tem um BIRADS 4, tem um achado que ele é suspeito e que ele precisa ser biopsiado, ou seja, eu preciso tirar um fragmento da mama, enviar para o médico patologista para saber do que se trata. Quando temos um BIRADS 5, nós temos uma altíssima suspeita de câncer e a biópsia tem que ser mandatória no menor tempo possível. E o BIRADS 6 é o paciente que já tem um câncer confirmado. Por exemplo, o paciente fez uma mamografia, teve um diagnóstico de câncer, já fez a biópsia,
e fez uma ressonância para fazer o planejamento da cirurgia. E a ressonância vem com a classificação BIRAD-6. O que isso quer dizer? Todo mundo já sabe que a paciente tem câncer e ela fez o exame de mama após o câncer já confirmado. Outra pergunta interessante são elas pacientes jovens. Doutor, minha mãe teve câncer de mama aos 35 anos. Estou com 30 anos e meu médico pediu uma ressonância magnética de mama, mesmo sem nenhum achado nos meus exames. Por quê? Pacientes jovens e de alto risco devem fazer uma ressonância magnética como exame de detecção precoce. A ressonância magnética não tem que ser utilizada para toda a população, mas para uma população muito específica de risco de desenvolvimento de câncer. Geralmente, menos de 5% da população precisa desse tipo de exame, porque menos de 5% tem os critérios de idade e de risco. Quais são os critérios de risco? Mutação de alguns genes que conferem risco, ou seja, o paciente tem um forte histórico familiar, faz um teste genético em algum familiar, esse familiar tem uma mutação genética que confere risco para câncer de mama, e a própria paciente faz esse exame e vem uma mutação que ela herdou do pai ou da mãe que confere risco. Essa paciente precisa ser seguida com ressonância de mama. Pacientes que, na idade jovem, para tratar outro tipo de situação, por exemplo, os linfomas da juventude, irradiou a parede torácica, irradiou a mama quando era um broto mamário. Essa paciente, quando se torna jovem, quando se torna adulta, ela precisa ser seguida com ressonância magnética de mama. E a terceira indicação é um paciente com forte história familiar de câncer. E definimos como forte história familiar 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Esse grupo de pacientes merecem sim fazer o seu rastreamento de câncer de mama com um exame mais sofisticado, como a ressonância magnética de mama. Espero, sinceramente, que tenha sido esclarecedora essa apresentação, focada principalmente nas perguntas que chegaram até nós através da nossa rede social. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer dividir essa apresentação com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de dividir informações com vocês. Obrigado.